Vamos lá, Fernanda Trigueiro acaba de receber novas imagens daquele acidente grave na rodovia dos Bandeirantes que terminou com uma pessoa morta. Tudo isso em função de um racha entre carros de luxo. Fernanda, o seu destaque, bom dia. Oi, Dalisson, bom dia para você também, bom dia a todos. Dalisson, essas imagens da concessionária que administra a rodovia já estão com os investigadores, viu? Nenhuma imagem flagrou o exato momento do acidente, mas ela foi feita em quilômetros anteriores, ali ao quilômetro 40 da rodovia dos Bandeirantes, sentido capital paulista, Dalisson. É possível ver a luz forte de vários veículos. Segundo a polícia, eram pelo menos 30 veículos de luxo do modelo esportivo que estariam ali tirando racha. Seria essa a principal hipótese? A polícia realmente investiga, já que todos os motoristas, eles não falam, né? Eles discordam, eles negam que eles estariam ali numa disputa pela rodovia. Mas pelas imagens das câmeras, pelos testemunhos aí de pessoas, de outros motoristas que estavam pela região e teriam cruzado com esse grupo, eles circulavam aí com uma velocidade entre 130 e 160 km por hora, Dalisson. Isso antes da colisão entre o Subaru e o Audi TT. A gente lembra, né? Ontem a gente fez essa cobertura completa ali no momento do acidente. Um jovem de 25 anos que estava no banco do passageiro do carro Subaru acabou não resistindo aos ferimentos e os outros motoristas envolvidos, além dos dois veículos, outros 3 carros de luxo também acabaram parando depois da colisão. Todos foram levados para a delegacia, foram autuados em flagrante pelo crime de racha, né, Dalisson? Negam que estariam participando aí de uma disputa. E uma novidade aqui desse caso agora inclusive, o delegado pediu a apreensão de todos os celulares dessas pessoas. Eles já falaram que eles são amantes aí de carros de luxo, então acabavam marcando um encontro em um posto de combustíveis na região de Perus, zona oeste da capital paulista. Muita gente realmente, por isso esse número aí de 30 veículos, e depois acabavam pegando a rodovia para acelerar. Então agora a polícia já pediu à justiça, né, a quebra do sigilo desses celulares para analisar as conversas e saber se tinha esse racha marcado. Porque é o seguinte, o Anselmo, põe para mim, por favor, aqui no telão a imagem do circuito que nós acabamos de conseguir de maneira inédita. O SBT News Manhã mostra pela primeira vez na televisão aberta essas imagens. Agora, eles estão praticando racha, eles estão, pelo menos aparentemente, numa velocidade muito acima dos demais veículos da pista. Dá para a gente comparar com a velocidade dos carros, desses caminhões, por exemplo, que talvez estejam ali a 80 km por hora. Não me parece estar no dobro da velocidade, né? O dobro de 80 seriam 160. Se a velocidade máxima é 120 km e se eles estavam em torno de 130 km, eles não estão nem a 10% a mais da velocidade. Ou seja, a polícia vai ter que analisar de maneira criteriosa e tem tecnologia para isso, para determinar a qual velocidade esses carros estão. Ora, você andar com seu carro em grupo, seja com quem gosta de carros antigos, né, como Fusca, como Passat, como Belina, Del Rey, isso não é crime. Assim como você andar também em grupo com carro de luxo. Isso não é crime. Agora, se você está praticando racha, isso é um crime determinado no Código penal, no Código de Trânsito Brasileiro. Aí caracteriza crime. Então, por que a polícia pediu o celular dos envolvidos? Né, para ver se eles estavam combinando apenas um passeio ou se estavam, de maneira premeditada, combinando um racha. Nós não estamos falando de um simples racha, nós não estamos falando de um simples acidente. Nós estamos falando de um acidente grave envolvendo uma morte e 4 feridos graves. O caso tem que ser levado. A rodovia dos Bandeirantes, bem lembrado pelo Caio, tem limite máximo de velocidade em alguns pontos. Logo no comecinho da Bandeirantes aqui, 90 km por hora, depois sobe para 110 e chega a 120 no máximo. Né? 130 quilômetros, isso aí uma pessoa é despercebida, às vezes passa. Quem nunca não tomou uma multa que fala, não, eu cheguei a 130, putz, caramba. Agora, 200 km por hora, aí já vamos combinar que, de fato, são pessoas que acham que estão numa pista de corrida. Né? Isso aí é inaceitável.
Seja você dirigindo um carro que chega a 180 km por hora, 200 km por hora, ou uma máquina como essa, que na mão do irresponsável se torna uma arma, que chega por fábrica a 250, 260 km por hora. Sem contar aqueles que têm ali uma variação que é feita em oficina para atingir uma potência muito maior. A gente acabou de conseguir uma nova imagem daquele racha que resultou na morte de um jovem de 25 anos na rodovia dos Bandeirantes, na Grande São Paulo. A Fernanda Trigueiro, que teve acesso em primeira mão a essa imagem, a gente vai colocar no ar. Ô, Fernanda, eu queria que você destacasse o que essas imagens mostram. Dalisson, mostra os outros motoristas de outros 3 veículos de luxo ali parados no acostamento conversando. Eles foram levados para a delegacia na posição de testemunhas, viu, Dalisson? Mesmo assim, eles tinham sido autuados em flagrante pelo crime de trânsito, né, de disputa, de racha. Uma multa de quase R$3.000, 2.934, uma infração gravíssima, né? E aí agora, a gente ontem mesmo também conversamos com o advogado de 2 desses que disse que vai... Tivemos uma pequena variação, mas me parece que a Fernanda estava dizendo é que os advogados vão tentar justificar o que acontece nessa imagem. Agora, nós temos que precisar em qual horário essa cena foi registrada. Porque se essa cena é registrada depois do acidente, o que a gente pode ter são pessoas envolvidas indiretamente, talvez participando desse suposto racha, que estejam ali combinando versões, né? Pode ser? Aconteceu o acidente, o que nós vamos falar? Não vamos falar que a gente estava num racha, vamos falar que foi apenas o passeio, né, o nosso encontro tradicional que a gente faz de carro de luxo. Isso se essa cena tivesse sido registrada depois do acidente. Agora, a situação se agravaria se a polícia descobrir que essa cena foi registrada antes do acidente. Porque aí, ô Fernanda Trigueiro, a gente pode estar diante de pessoas talvez combinando um racha. Eu voltei com o seu sinal, você estava dizendo com relação à versão aí apresentada e o que os advogados desses homens vão fazer a partir de agora. Dalisson, desculpa, viu? A gente tá aqui realmente em movimento indo para uma outra ocorrência na Zona Leste, aí o sinal acaba oscilando um pouquinho. Mas o advogado de 2 desses outros motoristas, lembrando, são 5 carros envolvidos, esses 5 carros inclusive estão ali descritos no boletim de ocorrência, são 3 Audis, um Subaru, que seria o Subaru que capotou, onde teve a vítima fatal, o jovem de 25 anos de idade, e uma Porsche também, Dalisson. Então, além dos 2 motoristas dos carros acidentados que permanecem presos, os outros motoristas também foram levados para a delegacia. E lá eles já tinham sido autuados, então, pelo crime de disputa, pelo crime de racha, R$ 2.934 de multa. E o advogado de 2 desses condutores disse que, que os clientes não estavam envolvidos, negou, né, realmente que eles estavam nessa disputa, que eles estavam realmente acelerando, tirando racha. Diz que vai recorrer dessa multa, Dalisson. Mas essas imagens deles conversando teria sido feita logo depois do acidente. Eles perceberam que houve essa colisão, acabaram parando um pouco à frente e retornaram ali para prestar socorro. No momento em que a gente estava ali na delegacia, eu consegui conversar com alguns desses motoristas e eles teriam me afirmado, Dalisson, que eles não conheciam as vítimas do Audi e do Subaru que acabaram se acidentando. Mas depois o delegado, até mesmo com a apreensão desses celulares, o delegado afirmou, eles poderiam não ser amigos, mas se conheciam sim e tinham esse local marcado ali no posto de combustíveis em Perus para sair dando voltas. Então, realmente, essa também é uma nova informação. Todos esses jovens envolvidos, pelo menos dos 5 veículos, eles se conheciam entre si sim.
Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.